Então toda a Babilônia é uma personificação de Roma, a mãe das prostituições e a grande abominação da terra. Ela é descrita como embriagada com o sangue dos mártires. Lembre-se das perseguições que os cristãos sofreram sobre o Império Romano. O objetivo dele é tentar fazer você crer que Roma, o Império, é a prostituta de Apocalipse 17, e não a Igreja Católica. E então vai mostrar que Roma matou os cristãos. Só que ele não diz que a Igreja Católica, depois que recebeu o apoio de Roma, continuou matando os cristãos e matou 68 milhões deles nas fogueiras de Inquisição no Alto de Doufé. Ela é descrita como tendo uma identificação na sua testa. Algo que identifica ela está escrito em sua testa. E era uma identificação comum das prostitutas de Roma. É igual aquela marca que eles recebem em Apocalipse, a do Cordeiro e a marca da besta. Aqueles que seguiam a besta tinham a marca na testa, aqueles que seguiam o Cordeiro tinham uma marca na testa. E aqui essa identificação comum das prostitutas de Roma é agora vista como a Grande Babilônia. Ela é descrita como cavalgando em uma grande besta. E levando em consideração que ela é uma prostituta, esse cavalgar tem um significado duplo, um duplo sentido de promiscuidade. Ela está cavalgando e cometendo fornicação com esta grande besta. E o significado que essas coisas descrevem, quando encontramos isso nos versos das Escrituras sobre esta prostituta cavalgando a grande besta. Agora, a besta de cor de escarlata é descrita como tendo 7 cabeças, 10 chifres, e é coberta com nomes de blasfêmias. Então ela é identificada como blasfêmia e abominação. Este é o poder por detrás do império. Esta é a grande prostituta da terra, o grande império romano. Veja como ele é sagaz. Rapidamente, em palavras rápidas, ele diz que o Império Romano, essa besta de 7 cabeças e 10 chifres, é a prostituta da terra. E não é assim. A Bíblia diz que a prostituta é a mulher que está montada na besta. É lógico que a besta de 7 cabeças e 10 chifres é o Império Romano. Mas a Bíblia não diz que a besta é a prostituta. A Bíblia diz que é a mulher que está sentada sobre este império. Observe que ele está falando da besta e tentando fazer você esquecer a mulher. E a mulher, segundo a Bíblia, é a igreja dele, a Igreja Católica. E a besta de cor escarlata é descrita como aquela que existiu, já não existe e que virá outra vez. Ela que está copiando aquele que é, que era e que está para vir, o qual é o Deus que é adorado pelos cristãos. E aqui vemos a besta de escarlata, uma imagem do paganismo, se descrevendo como aquela que era, que já não é, mas está para vir, em comparação com Cristo, aquele que viveu e morreu e virá outra vez. Mas também podemos fazer uma alusão ao imperador Nero, que previamente perseguiu a igreja. E agora a igreja está para ser perseguida de novo. Agora, nesse tempo, lembre-se, não havia redes sociais, não havia transmissões ao vivo, nem mesmo telégrafo, rádio, nada existia. As coisas foram espalhadas pela palavra da boca. E talvez a morte de Nero não ficou conhecida apenas na cidade de Roma, mas fora da cidade de Roma, nas províncias de Roma. Através do império, eles só podiam falar de boca a boca, que Nero, na verdade, estava morto. E ele tinha perseguido a igreja depois de culpar os cristãos de ter queimado Roma. Então uma nova perseguição se levanta. Então isso pode ter trazido rumores que Nero na verdade não estava morto, ou que aquele que estava morto agora tinha retornado. Então a gente vê tudo isso na Escritura. Aquele que era e não é mais e está vindo outra vez. Nero não tem nada a ver com isto. As maldades de Nero não tiveram efeito de nível mundial. Nero morreu no dia 9 de junho do ano 68 depois de Cristo. Ao contrário do que ele diz, toda a população de Roma, inclusive cidades circunvizinhas, e toda a província de Roma sabiam que o imperador tinha morrido.
Não foi alguém pobre que morreu que ninguém conhecia, foi o imperador. Todo o reino de Roma sabia que Nero tinha morrido. Essa historinha que não havia internet, nem rádio, nem televisão para espalhar que o imperador morreu e que algumas pessoas ficavam dizendo que ele podia voltar depois é conversa para tentar livrar a cara da Igreja Católica. Primeiro que a besta não é um rei, a besta é um reino. Satanás seria muito idiota se tivesse estabelecido o seu reino em apenas um homem. Mas ele estabeleceu o reino da besta em uma dinastia. Mesmo que um morra, outro prossegue. Agora Nero morreu no ano 68 e Deus estava falando com João no ano 90 ou 100. E Deus disse, a besta que você viu era e já não é. Observe que o livro de Apocalipse inicia Deus dizendo as coisas que vos falo, escreve, porque são coisas que vão acontecer futuramente. Não eram coisas que estavam acontecendo naquele momento, no ano 90, mas que veriam depois ao longo das eras, como veio a partir do ano 325. O livro de Apocalipse relata coisas que iam acontecer dos tempos de João até a vinda do Senhor Jesus. Ao longo de 2 milênios, não ao longo de 2 semanas ou meses ali quando Nero morreu. Mulher, cidade, população na Bíblia sempre foi a igreja. Quando Deus chama Jerusalém de cidade santa, não se refere à cidade de Jerusalém em si, mas à congregação, o povo de Jerusalém. Deus chama o seu povo de nação santa ou cidade santa. Em Apocalipse 17, verso 18, a Bíblia fala que esta mulher, não a besta, mas essa mulher que está montada na besta, é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Não é o coitado do Nero que mal mandava em Roma, mas estava falando do Vaticano, algo que verdadeiramente governa o mundo todo. A mulher é a igreja, o poder eclesiástico, e a besta é o poder político mundial, não apenas o romano, mas aí está o babilônico, o medos e persa, o grego, os reinos helenísticos, o reino romano, o reino protestante, o reino católico, está tudo aí nesta besta de 7 cabeças e 10 chifres. E nesta mulher, a mulher é a parte eclesiástica, a besta é a parte política. E a parte eclesiástica, a mulher, não é apenas catolicismo, mas é protestantismo, porque se prostituíram, deixando o que a palavra de Deus diz e seguindo os dogmas de Satanás, que é o que os católicos fizeram e os protestantes estão fazendo com essa doutrina satânica chamada Santíssima Trindade. Ela estava embriagada com o sangue dos santos? Sim, a Igreja Católica matou 68 milhões de pessoas. E os protestantes não mataram também? Pois é tudo a mesma coisa. O protestantismo e o catolicismo é a mulher. Quando a Bíblia fala na besta que era e agora já não é, mas há de vir, se refere à besta que era o Império Romano, deixou de ser porque houve uma transição de Império Romano político para Império Romano católico. O que Deus estava dizendo é que a besta já não é o Império Romano, mas há de vir como Império Católico. A besta perde o poder como Império Romano e então ganha poder como Império Católico. Passa a fazer as mesmas coisas que o Império Romano fazia, porém agora como Império Romano Católico. O Império Romano político tinha um César, o imperador, que eles também chamavam pontífice, o qual significava que ele era uma ponte entre Deus e os homens. Muda para Império Católico e continua o pontífice. Isto não é algo que aconteceu em um homem como Nero.
Isso é algo em nível mundial. Olha o que a pesquisa do Google diz. O imperador era a autoridade máxima e concentrava em suas mãos todos os poderes. Ele governava o império, decidia as leis, comandava o exército e nomeava os membros do Senado. Agora veja, também exercia funções religiosas, pois era o sumo pontífice, isto é, o chefe da religião romana. Isso não era ainda o Papa, antes do Papa. Os imperadores eram pontífices. Aí está, a besta que era, já não é, mas que virá outra vez. Era Roma imperial com seu pontífice, com as suas adorações de deuses trinos, pois Mitra era uma divindade constituída de 3 pessoas divinas, mas deixou de ser o Império Romano pagão e passou a ser o Império Romano católico pagão do mesmo jeito. Era, já não é, mas há de vir.